Muito boa tarde a todos. Este é o Agricultura BR, apresentado simultaneamente pelo Canal do Boi e pela TV Imaculada. Eu sou o Jorge Zaidan e hoje substituo o titular apresentador do programa, o nosso companheiro Fabiano Reis, que está em período de férias. Você vai ver na edição de hoje, você que quer travar preços, garantir preços no mercado futuro e tem segurança para fazer uma operação, saiba que existe um aplicativo que simula toda a operação. Você pode usar esse aplicativo e fechar o negócio com tranquilidade. Você vai ver também que em 2019, depois dos impactos causados pela peste suína africana em países da Ásia, a indústria do agronegócio, as empresas que atuam no setor aqui no Brasil, tiveram valorização em seus papéis na Bolsa de Valores. Você vai ver também que hoje, dia 30, é o último dia para obter descontos em operações de crédito rural. E vai ver também a atualização dos mercados desta segunda-feira. Está no ar o Agricultura BR. Nós começamos o programa de hoje lembrando que ao longo dos últimos anos, este principalmente, 2019, você acompanhou diversas e ótimas reportagens da nossa equipe de correspondentes no Mato Grosso. Veja um pouquinho o município de onde está a equipe coordenada pelo nosso companheiro Valdir Pacheco, em Sinop, no norte do estado. Acompanhe. Mato Grosso, terceiro maior estado brasileiro em extensão territorial. O estado é um dos principais expoentes na agropecuária, principalmente na produção de soja, milho, algodão e criação de gado. O Produto Interno Bruto de Mato Grosso, gerado recentemente, foi na ordem de 126,81 bilhões de reais. Ao norte do estado, a 500 quilômetros da capital Cuiabá, na BR-163, está localizada a cidade de Sinop, considerada a capital do Nortão, com uma população de aproximadamente 160 mil habitantes. Sinop é um importante polo de desenvolvimento formado pela macro-região, com 32 municípios, cuja população chega a quase 1 milhão de habitantes. Sinop possui o título de Cidade do Conhecimento, por ter o campus da UFMT, Universidade Federal de Mato Grosso, Unemat, Universidade Estadual e diversas faculdades particulares, além do Centro de Pesquisas da Embrapa Agrosilvio Pastoril. A agroindustrialização está mudando o perfil da região com a instalação da Impasa, uma usina de etanol 100% de milho que é considerada uma das maiores da América Latina. O município tem um crescimento de 11% ao ano, onde surgem novos bairros com toda a infraestrutura de lazer e segurança, além de condomínios fechados. Em 2019, eu e o repórter cinematográfico Leandro de Araújo, mais conhecido como Maranhão pelos produtores aqui de Mato Grosso, percorremos mais de 60 mil quilômetros pelas estradas desse imenso estado. Em 2020 não será diferente. Continuaremos aqui com a mesma missão de levar informações importantes que possam auxiliar os produtores rurais em suas tomadas de decisão. Desejamos a todos um feliz 2020. Meio-dia e 20 no horário de Brasília, vamos destacar o mercado financeiro. Hoje, o último dia de negócios. Amanhã, dia 31 de dezembro, é o considerado dia de balanço geral. Depois disso, só em 2020. Nós vamos a São Paulo, a BBM, a Bolsa Brasileira de Mercadorias com a Sara Kirchhoff. Sara, hoje o dólar começou negociado a R$ 4,00
R$1,05, até abaixo desse valor. E o índice Bovespa, que na semana passada superou 117 mil pontos, um índice histórico, hoje começou o dia, o último do ano, com um pouco mais de 116 mil pontos. Dá uma atualizada para a gente. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos. Pois é, a última sessão do ano, né? Fechando 2019. Vamos começar falando do dólar, então. Você falou dólar a R$ 4,05 durante o início da manhã de hoje. E agora, olha só, a moeda norte-americana, falando sempre do dólar comercial, aparece no patamar dos R$ 4,02, em queda de 0,67% frente ao nosso real brasileiro. É o menor patamar para o dólar desde o dia 6 de novembro. O dólar que em novembro avançou bastante, aí rondou a casa dos R$ 4,30. Agora, no mês de dezembro, ele tem um recuo, né? Um comportamento bem diferente daquele visto no último mês. Inclusive, ao longo do mês de dezembro, a moeda norte-americana tem uma queda de mais de 4% frente ao real. E no acumulado do ano, claro, tem a sessão de hoje que ainda não terminou, né? Vai terminar lá no fim da tarde. Mas no acumulado do ano, o dólar tem uma alta na comparação com o real, que está em torno dos 4%. Mas como eu falei, agora no mês de dezembro, essa valorização da moeda norte-americana acabou sendo amenizada. Enquanto o dólar está em queda, o índice Bovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, também está em queda nesse momento. Ibovespa tem um recuo de 0,15%, na casa dos 116.357 pontos, mas como você bem colocou, né, Zaidan, na última semana, Ibovespa bateu recordes nominais históricos, né, acima dos 117 mil pontos pela primeira vez na história. Hoje é um dia de giro fraco no mercado econômico, né, aqui no Brasil, inclusive o dólar futuro, por exemplo, tem negociações aí 34% abaixo do normal que a gente vê aqui no dia a dia. É um dia fraco, né, em função dos feriados da última semana e dos feriados agora dessa semana também, e esse movimento ele é considerado bastante normal para essa época. O que acabou trazendo otimismo para o mercado financeiro nos últimos dias, né? Vamos destacar aqui uma primeira fase aí de possível assinaturas do acordo comercial entre China e Estados Unidos, agora já previstas para o início do mês de janeiro de 2020. Também as questões tarifárias, né, entre os dois países que acabaram recuando, né, algumas tarifas que deveriam ter sido impostas, novas tarifas impostas para os produtos dos dois países exportados, também acabaram trazendo uma tranquilidade para o mercado e foi justamente o que trouxe um estresse para o mercado financeiro global ao longo de todo o ano de 2019. Fora isso, também na última semana, dados mais positivos na indústria da China também tranquilizaram o mercado de um modo geral. Aqui no Brasil, o número de desempregados caiu no último levantamento que foi apresentado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e também vem ditando um pouco o ritmo nos negócios hoje o último relatório Focus do ano, mostrando aí uma leve alta aí nas projeções, tanto para o PIB desse ano e também para a inflação para esse ano e para o ano que vem também, para 2020. Então, todos esses assuntos mexendo aí com o mercado financeiro na manhã desta segunda-feira, né? Última segunda-feira do ano. Então, esses são os principais destaques. Leve ajustes para cima, então, do PIB e também da inflação para esse ano e para o ano que vem, no último relatório Focus divulgado pelo Banco Central agora há pouco. Outro assunto em destaque também é o Orçamento Geral da União para 2020, divulgado agora na manhã de hoje pela equipe econômica do governo, prevendo aí um total de 22 bilhões e 40 milhões de reais no orçamento para 2020. Esse número demonstra o menor investimento desde 2004. Então, informações aí em destaque na manhã desta segunda-feira. E daqui a pouquinho eu volto com outras informações aqui direto da Bolsa Brasileira de Mercadorias, ao vivo do centro de São Paulo. Zaidan, é com você. 12h26 no horário de Brasília. O Agricultura BR está de volta para dizer que em 2019, depois dos impactos causados pelos casos de peste suína africana, primeiro na China, depois outros tantos países da Ásia, as empresas brasileiras do agronegócio que abastecem de proteína aqueles países tiveram alta valorização nos seus papéis negociados na Bolsa de Valores de São Paulo. Vamos voltar à BBM com a Sara Kirchhoff, que explica para a gente e dá os detalhes. Sara? Pois é, Zaidan, olha só que interessante, né? Agora há pouco a gente falava
da alta do índice Bovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, no acumulado do ano de 2019. A alta do Ibovespa ficou um pouco acima de 30%, né? Vai ficar um pouco acima de 30%, ao que tudo indica no acumulado do ano. E só as ações ligadas ao agronegócio tiveram um impulsionamento de 86% no ano de 2019. Claro que o efeito China foi um dos grandes responsáveis aí por essa valorização nos papéis das empresas ligadas ao agronegócio, principalmente dos frigoríficos, né? Então, o jornal Valor Econômico destaca esse assunto hoje e fala que no ano de 2019, o valor de mercado da JBS, por exemplo, que é a maior empresa privada não financeira do país, que tem um faturamento anual de quase 200 bilhões de reais, a JBS aí foi a principal impulsionada por esse efeito China. Os papéis, o valor de mercado da JBS aumentou em mais de 40 bilhões de reais. Enquanto isso, os papéis, né, as ações do Grupo Minerva subiram 155% na Bolsa de Valores no acumulado do ano. Então, a expectativa, ainda de acordo com a reportagem, é que os frigoríficos do país, especialmente, claro, esses que produzem carne bovina, continuem batendo recordes na exportação. E a China, lembrando, se torna aí o principal destino para as exportações de carne brasileira em função da peste suína africana, né, que atingiu metade do rebanho chinês, maior rebanho de suínos do mundo, a China, maior consumidor de carne suína do mundo, que acabou precisando preencher essa lacuna com outras proteínas de diversos países, incluindo o Brasil, que é um grande exportador. Então, a JBS foi a maior responsável aí pela alteração no valor de mercado. Então, nesse ano, as ações da empresa controlada pela família Batista se valorizaram quase 130% na Bolsa de Valores. Então, com isso, o grupo passou a valer na Bolsa 72 bilhões, como eu falei, um aumento de 40 bilhões de reais e meio. Já em termos relativos, a Minerva Foods foi a companhia do agronegócio que mais se valorizou, puxada pela maior demanda chinesa de carne bovina também e pela redução do índice de endividamento. Outro fator que a gente fala aqui bastante também é a valorização do dólar, que favorece as exportações. Então, o grupo Minerva Foods conseguiu um montante aí de 1 bilhão obtido por meio do aumento de capital no fim do ano passado para equilibrar as contas. A gente trouxe esse assunto aqui no canal do Boi também. Então, dentro desse cenário, o aumento dos papéis do Grupo Minerva foi de 155% e o valor de mercado do grupo supera os 4 bilhões e 800 milhões de reais. Também aproveitando, né, esse momento de demanda maior por parte da China, Marfrig e BRF também se valorizaram. No caso da dona das marcas Sadia e Perdigão, a reestruturação financeira com venda de ativos no exterior também ajudou a sustentar as cotações. Na Bolsa, as ações da BRF subiram mais de 60% no acumulado do ano e o valor de mercado chegou a 28 bilhões e 500 milhões de reais, ainda abaixo dos áureos tempos da empresa, como destaca o jornal Valor Econômico, que já chegou aí a 62 bilhões e 800 milhões de reais. E os papéis da Marfrig também tiveram uma valorização expressiva de mais de 78% no acumulado do ano de 2019. A reportagem destaca que a alta poderia ter sido ainda maior se não fosse a pressão baixista exercida pela oferta subsequente de ações feita recentemente pela empresa para dar saída no Banco Nacional de Desenvolvimento. A gente também falou desse assunto, especialmente no programa Mais Pecuária. Então, alguns dados aí que vieram contra esse aumento, né, impulsionado pela questão da China, no que se referem às empresas ligadas ao agronegócio. A reportagem destaca que no sucro álcool-alcoeiro, a Cosan, que atualmente obtém um grande faturamento com combustíveis e energia, e a São Martinho, essas se valorizaram. E a recuperação da economia no Brasil, ainda que lenta, colaborou para melhor desempenho aí dos papéis por parte da Cosan. E o grupo também destaca, né, que no sucro alcooeiro o grupo São Martinho também viu o valor de mercado avançar sobre o impulso dos bons resultados do segmento do etanol, além de uma estratégia própria para o açúcar nesta safra, adiantando as entregas da exportação. Tem outro destaque aqui também que eu peguei no meio desse levantamento, que são os papéis da Ouro Fino, que tiveram uma alta no acumulado desse ano de 28%, papéis aí que antes eram negociados a R$ 33,50, nesse mesmo período do ano passado, agora aparecem por R$ 43, quase R$ 10 a mais por ação. Como eu falei, alta de 28%. Então, as ações, de um modo geral, das empresas ligadas ao agronegócio foram bastante beneficiadas nesse ano de 2019. Como eu falei, expectativas para 2020 ainda bem positivas. Zaidan, é com você.
Legal, obrigado, Sara, pelas informações. Nós continuamos com o destaque para o mercado financeiro. É na Bolsa, a B3, onde são travados, onde são fechados os contratos futuros de diversas commodities. Vamos citar algumas: soja, milho, etanol, dólar, ouro e boi gordo também. Nos meses subsequentes, aquele investidor tem uma estimativa, uma especulação de mercado para o valor de cada commodity. E para garantir o recebimento daquele preço, ele trava um contrato futuro que é negociado diariamente na Bolsa. Muitas pessoas até gostariam de investir nessa modalidade de proteção ao seu negócio, mas muita gente se sente insegura. Um aplicativo pode dar a segurança necessária, porque ele simula, sem que você faça o contrato para valer, ele simula as operações de contrato futuro na Bolsa. Veja detalhes na entrevista de Walter Pulga Júnior. O governo federal deixa claro que pretende retirar o aporte volumoso de recursos do Estado para apoiar o agronegócio. E empurra, esse é o termo exato, o produtor rural e outras empresas do agro para o mercado financeiro. Portanto, a partir de agora, o produtor deve se adequar às possibilidades de negócios no mercado financeiro, ou seja, trabalhar melhor e se adaptar da porteira para fora. Eu tenho aqui ao meu lado Maria Flávia Tavares, especialista em mercado, notadamente mercado futuro. E eu pergunto para Maria Flávia, obrigado por ter vindo, Maria Flávia, vamos falar de mercado futuro. Você já estudou muito isso, a tese de doutorado há muitos anos foi sobre mercado de laranja, sim, conhece profundamente, dá aula sobre isso. Mercado futuro, a partir de agora, para o produtor rural, passa a ser uma alternativa importante? Sim, hoje é muito importante que o produtor ele saiba comercializar sua produção, né? Porque hoje o produtor ele sabe como produzir, precisa saber seus custos, mas como ele vai comercializar? Então o mercado futuro é muito importante para ele poder vender melhor. Vocês trabalham no mercado futuro há muitos anos. Mercado futuro não é muito difícil, muito complicado. Você tem dado cursos pelo Brasil inteiro sobre mercado futuro para produtores rurais, em sindicatos e em empresas até agropecuárias. É muito complicado atuar no mercado futuro? Não é complicado, né? Existe um mito que é muito difícil, é muito complicado, né? Mas isso não é verdade, né? A partir do momento que ele começa a operar, aí as coisas vão se tornando mais fáceis, né? Eu digo que é sempre melhor ele operar, né? Mesmo que ache um pouco difícil no começo, do que ele, se ele deixar de fazer, é pior para ele, né? Porque mercado o custo futuro, é alto. Eu sempre argumento que não é a solução única para a vida do produtor, mas ajuda muito. A rentabilidade aumenta quando parte da produção é vendida a futuro? Sim, exatamente, porque se o produtor ele não faz um contrato no mercado futuro, ele vai estar perdendo, porque ele não sabe o que vai acontecer, quais são as variáveis que vão afetar seu preço lá no futuro. Ele não quer dizer que ele vai ganhar muito, mas ele vai deixar de perder também. Ou seja, o mercado futuro é proteção mesmo. Principalmente para o produtor, né, que ele vai fazer uma proteção, um hedge de venda, vai proteger seu preço de venda. Bom, e nós temos um projeto, Maria Flávia Tavares está envolvida num projeto de uma agitech, né? Uma agritech, são os termos novos, né? Fintech, agitech, que vai possibilitar para o produtor, facilitar, pelo menos para o produtor, a entrada no mercado futuro. Qual é a empresa que vocês pretendem lançar agora em 2020 que ajuda o produtor na participação do mercado futuro? Sim, eu tenho mais outros quatro sócios, né, que é um simulador de mercado futuro. Essa foi uma necessidade, como eu estou sempre dando cursos, né, e na hora então a gente apresenta a teoria, na hora de realmente fazer uma simulação do mercado, não tem um simulador para poder fazer isso. Então, eu encontrei outros sócios, né, então nós desenvolvemos um simulador de mercado futuro. Então, o produtor entra lá, ele vai poder simular toda a sua operação, várias estratégias, além de receber conteúdo exclusivo, né, de pessoas que estão ligadas, relacionadas ao mercado, que têm experiência de mercado, né, e também saber todos os fatores que afetam o preço da commodity. Ele vai ter uma imersão total no mercado futuro. Ele poderá, através desse programa de vocês, desse projeto... É um aplicativo. Um aplicativo. Isso. Ele pode simular antes de fechar o negócio. Sim, ele vai ter todos os cenários possíveis,
né, para poder entrar no mercado com toda a segurança. Inclusive com os custos que são inerentes à operação. Né? Sim, porque nós temos custos da corretora, os custos diretos, indiretos. As então, taxas, que a bolsa cobra, né? Então, o que tem que ser pago, que vantagem você tem. Exatamente. E aí ele vai ter acesso a tudo isso e saber realmente o preço real. Quanto ele vai pagar para poder fazer um contrato, para poder operar. Pode avaliar se vale a pena ou não. Exatamente, qual é o momento certo. Então ele vai poder ter é uma simulação do mercado, e que é totalmente sim, confiável, que ele vai poder ter uma noção certa dele. Bom, é um projeto novo, será lançado oficialmente em 2020, é uma novidade e tem por trás gente experiente. Quem são os sócios dessa empresa que preparam todo esse... Um deles é muito conhecido, é o Félix Chouchana, foi diretor da área de agronegócios da hoje B3, antiga BMF Bovespa, décadas de experiência no mercado e eu conheço pessoalmente. Além do Félix Chouchana, que é na verdade um grande professor, um homem experiente, quem está com você nesse projeto? Temos também, né, 2 físicos que era da B3, né, o Alisson e a Tamara, e um desenvolvedor, né, que tem grande experiência em startups, né, então ele já trabalhou na 99 Táxi, ele trabalhou na Log, então ele realmente é o que está desenvolvendo toda a programação do aplicativo, do simulador. Será uma ferramenta importante para o produtor se esse projeto realmente chegar onde vocês querem chegar. É muito difícil montar esse projeto, Maria Flávia? Sim, porque nós temos que colocar todo o conhecimento, né, que nós temos de mercado e nós colocaremos todas as opções de estratégias para o produtor poder fazer a simulação e também todas as variáveis que vão influenciar o preço. Nós começaremos primeiro com milho, mas depois a gente vai pegar todas as commodities. Quer dizer, começarão com milho. Com milho. E depois outras commodities, conforme a experiência da empresa for avançando. Sim, aí o próprio simulador ele vai ter uma inteligência, né, artificial, que ele vai também sugerindo operações para o produtor. Então, o nosso foco é o produtor rural, as cooperativas. É muito importante, né, que as cooperativas também entrem, né? Porque quanto mais pessoas estiverem operando no mercado, melhor a governança do setor como um todo e também os custos de transação vão acabar caindo, né? Bom, você acaba de ouvir, Maria Flávia Tavares tem um projeto novo, uma Agitec, né? É a tecnologia chegando ao homem do campo, mas da porteira para fora, para facilitar o acesso, por exemplo, a uma alternativa de mercado que é o mercado futuro, ou seja, vender antecipadamente, negociar antecipadamente a sua produção. Para isso, é preciso, como ela lembrou, que haja estudo, haja conhecimento. E esse simulador ajuda o produtor. É o projeto para 2020 da Maria Flávia, de Félix Chouchana, gente com experiência no mercado. Maria Flávia, 2020 será um ano melhor, será um ano de avanço para o agronegócio brasileiro? Como você está vendo? Você está no dia a dia aí do agronegócio. Sim, já vejo grandes melhorias, né? Acho que a economia já está voltando, né? Já está retornando. E esse nosso projeto vai trazer ainda mais uma força maior para o agronegócio, né? É um projeto inovador e tem tudo para poder o agronegócio realmente já está mais inovador, tecnológico, mas precisa ainda de fortalecer o mercado futuro, né? Nós estamos muito atrás, né? Você acha que temos muito para percorrer ainda? Muito, temos um caminho muito grande, mas tenho confiança que vai ser muito bom. Fica o recado. Produtor, as novidades da tecnologia chegam até você, não tem como fugir desse avanço da tecnologia, Maria Flávia. Não tem. Já está na porta dele, né? Então, hoje tem muitas startups, né? Só que tem que filtrar realmente quais são as que vão atender a sua necessidade, né? E o simulador realmente vai fazer parte do dia a dia. Ele vai ter que acordar, vai lá ver, fazer uma simulação do mercado, como que tá, vou comprar, vou vender, como eu vou fazer, né? Somente vender a sua commodity. Bom, agradeço a Maria Flávia Tavares aqui conosco, veio do Rio Grande do Sul, conhece muito São Paulo, já estudou por aqui, trabalhou por aqui. Fica aí perspectiva para 2020, de olho nos produtos novos, nos serviços novos que chegam no Brasil. Obrigado mais uma vez, Maria Flávia. Eu que agradeço. É com vocês em Campo Grande.
14 minutos para 1 da tarde no horário de Brasília, o Agricultura BR está de volta. Nós vamos rever agora um momento importante neste finalzinho de ano aqui no programa. O nosso companheiro Fabiano Reis, que é o titular do Agricultura BR, recebeu para um debate sobre as perspectivas para 2020 e o bom ano de 2019 para o agronegócio, o Dito Mário, que é diretor executivo da Associação dos Reflorestadores de Mato Grosso do Sul, o produtor rural Laucídio Coelho Neto e o Araquém Ibrahim, que é assistente técnico da Agraer, a empresa de extensão rural de Mato Grosso do Sul. Reveja. Quero agradecer a participação de vocês aqui, sempre um prazer recebê-los. Uma boa tarde aos três. Vou começar falando sobre agronegócio, sobre esse momento que o Brasil está tendo. Nós temos falado muito das exportações, Brasil muito mais presente em diversas áreas, sendo no café, e aí o café, podemos citar, eu sei que nenhum aqui tatua, né? Mato Grosso não tem a tradição de café, mas presente no volume e também em qualidade. Nós estamos falando também de celulose e papel também mais presente aí numa produção maior. Carnes cada vez maior e agrícola, soja e milho cada vez mais consolidado. Vou começar perguntando para o Laucídio Coelho Neto. Laucídio, um momento diferente, o ano de 2019 tem uma marcação de uma maior segurança para o produtor rural, está começando a aparecer isso, e os números, principalmente das exportações e a presença brasileira, o share do Brasil aumentou. Qual que é o seu entendimento a respeito deste assunto? Acho que as exportações, neste ano, elas contribuíram de forma importante, mas eu acho que nós temos um detalhezinho aí que foi a seca. A seca juntou com o aumento das exportações e fez com que nós tivéssemos uma recuperação de preço. Então, estamos no momento, numa queda de braço, sem um preço bem definido hoje, mas preço, evidentemente, significativamente superior ao que eram uns dias atrás. Araquém, você está todo dia com o produtor rural, você está no campo, você anda pelo estado do Mato Grosso do Sul, conversa com pessoas do país inteiro. Como é que esse produtor rural tem se preparado? Né? Isso em diversas áreas, no agrícola, da pecuária. Como é que ele tem se preparado para esse momento? Como é que ele tem atuado? Bom, primeiro satisfação, né, estar aqui com vocês, com grandes personalidades aqui, lideranças do setor. Nós, na verdade, alguns não estavam preparados, né? A gente entende que o preparo, ele vem de um conjunto de fatores, né? Aquele que está mais antenado na gestão da propriedade dele, aquele que está mais, que recebe um atendimento, seja ele público ou privado, né? Mas eu falo que no nosso país alguns foram pegos de surpresa. Tem o lado bom de realmente a gente investir em tecnologia, o produtor entender que é o momento, nós estávamos até discutindo aqui, mas também não pode deixar de investir quando o negócio não estiver bom também. E o papel da assistência técnica tem sido de anos nessa orientação, de preparo mesmo do produtor, dependendo da cadeia produtiva, para momentos como esse, né? A gente sabe que a gente pensar no futuro, né? A gente tem deixado muito com os produtores, nós e também as demais empresas de assistência técnica. Ele tem que pensar além, ele tem que trabalhar como se o preço estivesse bom. Agora, tem desafios, a gente sabe, né? Aumenta o preço, o valor, mas aumenta o custo também. Né? Dito, deixa eu fazer essa mesma pergunta para você, mas principalmente pensando nessa questão da floresta. Esse ano foi marcado, inclusive, com a participação de novas indústrias, aglomerados do estado do Mato Grosso do Sul, que é o seu estado de atuação. Como é que está essa produção, exportação, trabalho na cadeia produtiva da floresta? Bom, Fabiano, primeiro uma satisfação muito grande estar novamente aqui no teu programa, né, e principalmente com pessoas que a gente pode também aprender bastante. O seguinte, o setor esse ano, ele, no Mato Grosso do Sul, ele ficou meio estável em termos de produção. Temos hoje aí 1,7
170, 1.200.000 hectares. Houve uma estabilidade em função do que as empresas que estão hoje, que é Suzano, né, que tem 2 linhas, e a Eldorado, também estão resolvendo os seus problemas para poder aumentar ou expandir as linhas de produção. No Mato Grosso do Sul, nós temos trabalhado muito esse ano na diversificação. Hoje nós temos uma empresa de MDF aqui em Água Clara. A gente espera que a gente possa atrair um polo moveleiro, mas isso é uma coisa que é devagar. Você tem que realmente atuar no setor, o governo precisa ajudar, as estradas vicinais precisam ser melhor, porque você precisa levar a produção até a fábrica, e isso realmente é um custo muito interessante, mas nós precisamos pensar o global, né? Hoje, nós temos aqui no dia 12, a Suzano, que adquiriu as terras, né? 106.000 hectares, e também a licença de instalação de uma fábrica de 2.200.000 toneladas de celulose. Isso é uma coisa, foi dado um passo muito importante. Mato Grosso do Sul tem uma produção de quantos milhões de toneladas? Hoje em torno de 4.800.000, né? Dá 3 milhões e pouco da Suzano e mais 1.800 da Eldorado, né? Então, o que a gente precisa realmente agora, essa consolidação, nós precisamos também consolidar o preço para os produtores. Por quê? Porque os produtores, se não tiverem motivados a produzir, realmente eles vão acabar se desestimulando e saindo da atividade. E o que nós precisamos agora é agregar valor também em outras cadeias, que com a inovação que nós estamos vendo aí na produção de lignina, na produção de produtos à base de nanotecnologia, enfim, vem uma revolução tecnológica muito grande e que o Estado pode se aproveitar muito disso daí. Por quê? Porque nós temos algumas vantagens comparativas e competitivas que outros estados não têm. Agora, nós precisamos realmente trabalhar para que o produtor, para que toda a cadeia seja remunerada de acordo. Tá certo. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta para saber como é que está essa relação. Aí os três respondendo, como é que está a relação no campo sobre essas áreas de produção, sobre pecuária, com agricultura, com a produção de floresta. Laucídio, falando de exportação ainda, esse ano foi marcado aí pela Ásia vindo atrás de carne brasileira, carne suína, carne de frango, carne bovina. E nós vimos os valores melhorando muito para a arroba do boi gordo. Tivemos um mês de novembro com uma disparada, nós tivemos disparada em todos os estados produtores. Dezembro, essa alta continua, mas um pouco mais contida e teve agora, acabou regulando o preço, mas um pouco mais abaixo do que nós vimos no mês de novembro. Como é que você tem avaliado como pecuarista esse momento para a arroba do boi? E como que a pecuária brasileira ela pode continuar crescendo com esse momento da China, a peste suína africana, a China é o grande comprador, mas como continuar crescendo neste momento e principalmente negociando com a indústria frigorífica? O Brasil tem que consolidar como exportador. Esse ano nós tivemos um grande cliente, a China, mas nós perdemos muito com a Rússia. A Rússia diminuiu tremendamente as importações do Brasil. Quando a gente faz um estudo do complexo todo, o nosso crescimento é mais modesto, né? O Brasil precisa ser mais exportador, com mais fidelidade dos clientes. Esses altos e baixos, como Rússia compra, China compra, amanhã acorda com os Estados Unidos, diminui. Então, nós precisamos de estabilidade para podermos realmente investirmos em tecnologia. A nossa pecuária, no estágio tecnológico que ela tem um crescimento bastante limitado. Nós teríamos que dar um salto tecnológico para podermos aumentar de forma mais substancial a nossa produção. E esse salto tecnológico, ele depende de investimento. Uma boa parte da tecnologia é disponível,
do conhecimento praticamente geral dos pecuaristas, precisa da confiança para que nós possamos realmente dar esse salto tecnológico. Quero crer que estamos próximos a isso, né? A economia nacional dando sinais de que está voltando a crescer. Nós não podemos, hora nenhuma, perder de vista o mercado interno, que consome praticamente 80% da nossa produção. Então, o importante é o mercado interno e a economia funcionando adequadamente, esse mercado fica mais sólido e, junto a isso, com as exportações, então, me parece que temos uma janela de oportunidade para que começamos realmente a investir mais em tecnologia na pecuária. As outras carnes parece que estão indo até melhor do que a pecuária. Então, o setor carne hoje passou a ser um segmento da economia nacional importante, bastante importante. E espero que siga com mais importância ainda. Araquém, essa tecnologia que é desenvolvida em vários centros de excelência, seja na área de genética animal, genética agrícola, na floresta, ela tem conseguido ser empregada pelo produtor médio no Mato Grosso do Sul ou no país? Como é que tem sido esse emprego dessas tecnologias, daquilo que é desenvolvido? Bom, na verdade, esse emprego, essa adesão à tecnologia ainda não está de acordo com o que nós esperávamos. Por quê? Por alguns fatores. Mas antes de falar, eu acho interessante essa questão da celulose, Fabiano, que a gente saiu o ranking do PIB agora dos municípios do Mato Grosso do Sul, e os que estão em 5 primeiros lugares são ali da região onde está se desenvolvendo essa atividade. Eu achei muito interessante isso, né? Selvíria, Aparecida, Três Lagoas, chegando até Ribas ali. Então, assim, é um reflexo de um setor que está investindo, né, gerando desenvolvimento econômico. Claro, a agregação de valor, o Galdito falou muito bem, é importante. Acho que o nosso país tem que dar esse start em agregar mais, para agregar valor ao que a gente está produzindo. Uma coisa interessante, Fabiano, a gente tem oferta de tecnologia assim, Mato Grosso do Sul é muito rico em questão da carne, em questão da tecnologia da carne, de grãos, né? Algumas cadeias ainda nós estamos importando tecnologia, mas a adesão ao produtor, ela depende de um fator que chama assistência técnica. Eu sempre bato nessa tecla, porque a pesquisa para chegar ao campo, ela precisa de um ator, e esse ator ou é um extensionista, ou é uma assistência técnica, seja ela sistema S ou privada, ela precisa estar atuante. No país hoje, né, a gente viu no último censo, Mato Grosso do Sul, quase 70% não recebe assistência técnica, médio e pequeno, mais agravante ainda essa situação. Então, ou seja, reflete na adesão de tecnologias. A Embrapa mesmo, o Ministério da Agricultura tem, a ministra Tereza, segundo os objetivos de 2020, é investir em assistência técnica, para fazer chegar todo esse, vamos dizer assim, esse portfólio que nós temos para gerar redução de custo, para gerar uma gestão estratégica do negócio, porque o que nós temos muito hoje, Fabiano, é muito número quantitativo, mas pouco qualitativo. O que eu quero dizer com isso? Nós temos número de animais muito grande, mas número de produção muito baixo. Na lavoura também, nós temos grandes propriedades, que são os grandes cases de produtividade, mas muitas propriedades menores, os médios, os pequenos, que por incrível que pareça, Mato Grosso do Sul, a agricultura familiar planta soja. O último censo, a segunda atividade econômica da agricultura familiar Mato Grosso do Sul é soja, né? A região sul, a agricultura familiar, ela predominantemente grãos, mas a pecuária ela está em primeiro lugar também nas pequenas propriedades. Os médios produtores estão desassistidos, segundo a pesquisa que houve da Exalc, né, a nível nacional. O Ministério da Agricultura, olhando tudo isso, falou, então, como que nós vamos fazer chegar essa tecnologia a eles, para atingir uma produtividade, questão de econômica mesmo, para as atividades? Através da assistência técnica. Então, vai sair aí um plano de atuação nacional para estar trabalhando com todas as assistências técnicas, independente de ser pública, quem está atuando no produtor, o governo federal vai lançar aí um pacote de medidas que aí envolve investimento nisso, né, nesse setor,
que acho que é o segredo para se alcançar resultado. Um dos pilares é a assistência técnica. Dito, o Araquém lembrou bem de alguns números que foram apresentados recentemente sobre os municípios no Mato Grosso do Sul e como que eles estão se posicionando. Região ali do Bolsão, próxima a Três Lagoas, alguns municípios apresentaram números bem expressivos e chama a atenção que nesses municípios, além da floresta, que já é bem consolidada na região, floresta de eucalipto, ali começou a ter desenvolvimento do agrícola, principalmente com soja, com algumas instituições atuando, alguns produtores conseguindo colocar ali uma média de produtividade muito elevada, mesmo numa região que não era considerada adequada para cultivo da oleaginosa, e até uma volta nas propriedades rurais de pecuária. Como é que está essa relação naquela região ali entre essa integração lavoura, pecuária, floresta e entre os produtores que atuam nas diversas culturas que são produzidas na região? Então, Fabiano, você vê que aquela região ali de Aparecido, Taboado, Paranaíba, tem uma forte plantio de seringueira. Isso também já é uma coisa que é fundamental, porque agrega muito, ocupa muito a parte social, a parte de mão de obra. Então, isso é uma coisa importante. Outro aspecto é que você pega a selvilha, a parte do frigorífico de tilápia, quer dizer, vai trazendo outros elementos, né, outras empresas que possam estar atuando na região. Agora, fundamentalmente ali, o que trouxe esse desenvolvimento, que foram essas fábricas de celulose que agregaram muito para a região da Costa Leste como um todo, principalmente os municípios que plantam mais, né? Se você pegar hoje essa região da Costa Leste, 5 municípios têm 82% da área, né? Então, isso faz com que você traz novas pessoas, novas tecnologias. Se você pegar, por exemplo, no caso da assistência técnica, Mato Grosso do Sul, no caso da floresta, ela é como é para a celulose, e a celulose precisa de escala, e nós temos escala, temos topografia e temos a situação fundiária completamente diferente de outros estados, né? Hoje aqui, para você ter 100, 200 mil hectares plantados, você com 4, 5, 6 propriedades, até você pode ter, né? É diferente de você trabalhar em Minas, que são minifúndios, que são pequenos produtores, para uma outra atividade, que é a área de siderurgia, que é para fazer o carvão e aquela coisa toda. Aqui nós temos essa escala que é facilitada. E tem o quê? Fundos que estão trabalhando nisso. Então, esses fundos já têm a tecnologia agregada, embarcada, não só na muda, mas como no processo, no manejo todo. Então, por isso que a média de produtividade vem se elevando. E aí você traz toda embarcada a tecnologia na colheita, no transporte, na própria produção, no próprio manejo da produção. Combate a pragas é uma coisa que está crescendo bastante, mas você tem espécies que estão mais resistentes. Enfim, isso tudo faz parte desse pacote que está sendo aplicado aqui no estado do Mato Grosso do Sul, principalmente nessa região da Costa Leste, né, que é onde tem esses municípios que você falou, que tem uma base maior. E isso faz com que o IDH desses municípios também sobem e também traz uma melhoria para os que estão nessas regiões, né? Então, eu vejo assim, ó, o setor é um setor que trouxe um desenvolvimento muito grande, né? Agora, nós precisamos também, uma vez consolidado esse que está e que vai crescer e que tem chance de ter um crescimento ainda maior, né? Essa fábrica de Ribas, por exemplo, foi dado um grande passo para a construção dela. Agora, a hora que a empresa puder, que tiver condições de fazer do mercado global como um todo, porque você tem que observar a janela também de oportunidade. Não é você chegar a produzir que você não vai... Não, tem que ter um estudo, um planejamento muito bem adequado. A hora que eles forem construir, eu acho que este site será um site que vai beneficiar a região toda, e Campo Grande principalmente. Por quê? Porque você vai trazer novos produtores para o negócio, né? Além do que você já tem, hoje, se essa fábrica quiser se construir, ela já tem madeira para estar operando, né? Isso é uma vantagem muito grande. Tem já o licenciamento, que é uma coisa fantástica. E o Estado é um Estado que quer esta atividade
para o desenvolvimento da costa leste como um todo. Por quê? Como nós estávamos discutindo antes, as condições, né, de solo, é difícil de você introduzir uma nova cultura nessa região, né? E esta já vem com a cadeia pronta e com assistência técnica, já vem com a parte tecnológica toda ela embutida no negócio, você entendeu? Então eu acho que é muito vantajoso a gente botar esforços para que a gente possa melhorar. O que nós temos de desafio? Temos aí a parte de rodovias, né? Você pega aqui essa rodovia aqui, a BR-262, ela está engargalando e cada vez mais vai engargalar, né? A parte de ferrovia que tem que ser melhorada, tem que ser muito mais visível o desenvolvimento nessa região. Para quê? Para nos dar competitividade. Porque também não adianta nada a gente ter tudo isso se a gente estiver produzindo mais caro que os outros países que produzem. Então nós precisamos trabalhar nisso. E é isso quando a gente fala em custo, quer dizer, quando sobe o preço do produto, todos os insumos sobem numa condição até maior do que o benefício que se teve. E na hora que desce o produto, os insumos não descem no que precisa ter. Então a gestão, e isso que é importante, a assistência técnica, não só no setor que eu estou falando, em todos os segmentos, até porque não tem só pessoas que trabalham fora, tem os produtores também que estão entrando no mercado e que precisam estar sendo agregados no negócio. Então, é fundamental que a gente faça o desenvolvimento da assistência técnica, principalmente na gestão da propriedade, para que a gente possa ter resultados melhores. O Agricultura BR destaca agora um fertilizante à base de fosfato natural, não tem processo químico, não agride o solo. Nós vamos mostrar uma reportagem gravada em Bonito, Mato Grosso do Sul, sobre esse assunto. Veja com o repórter José Cunha. O fósforo é um nutriente essencial para o solo por ter a função de captar a energia solar e transformá-la em compostos úteis para a saúde e o vigor das plantas. Quando fraco na terra, afeta diretamente o desenvolvimento de lavouras e pastagens, diminuindo a rentabilidade do produtor, que precisa investir tempo e dinheiro para repor esse nutridor. Porém, a maioria dos fosfatos disponíveis no mercado contém componentes químicos que muitas vezes agridem o solo. Mas há algum tempo, uma empresa de agrominerais vem revolucionando esse mercado com a extração do fosfato natural reativo retirado do solo através de rochas sedimentares chamadas fosforito. Com fosforito nós temos calcários fosfáticos, brechas fosfáticas, né? São rochas, né? Como você pode ver aqui nesse que a gente gosta de chamar de afloramento, que nada mais é do que um corte feito por nossas máquinas, né? Pás e retroescavadeiras e escavadeiras hidráulicas, né? Que justamente ele se reflete nessa rocha aqui, que é o fosforito, né? Hoje nós tiramos o material mais alterado, né? Material mais inconsolidado, que é basicamente essa camada de solo que está em cima do fosforito, né? E quando ele está nessa situação aqui friável, nós também conseguimos tirá-lo, né? E a partir daí fazer as moagens e gerar o nosso produto, né? Que nada mais é do que um fertilizante natural, né? Através de análises laboratoriais, a concentração de fósforo existente na mina é determinada. Nós temos laboratórios, né, aqui dentro mesmo da mina, na verdade tem um laboratório, e temos outros laboratórios que prestam serviço para a gente também. Dessa maneira a gente consegue tirar, né, a composição do fósforo, né, que na mina aqui no caso vai basicamente de 5% a 44%, para a gente gerar um produto na faixa de 15%, que é o que nós vendemos para o mercado. A jazida tem potencial produtivo de 1,5 milhão de toneladas, o suficiente para a extração durante 15 anos. Mas estudos revelam que áreas próximas contêm reservas com o mesmo potencial ou até maiores. O Flávio é coordenador responsável pela operação da mina. Ele explica como funciona o processo de extração. Flávio, como que funciona o desmonte, o trabalho de desmonte aqui na mina? O desmonte nosso é 100% mecânico, sem uso de explosivo, e não oferece nenhum risco de projeção de partícula ou qualquer abalo sísmico aí para a região. Uma vez retirado do solo, o fosfato é transportado em caminhões até um local onde é separado em montes com alto e baixo teor de fósforo. O Flávio está me explicando aqui que depois de retirado da frente de lavra, o minério vem para cá por onde passa por um processo de mistura. Como é esse processo, Flávio? Esse processo é denominado de homogeneização,
que consiste em pegar minério de alto e baixo teor, né, de P2O5, fosfato, e ser misturado. Essa pilha aqui está pronta para ser alimentada, a planta. A planta ela consiste em moagem e peneiramento. O que é 100% passante nas peneiras já é o produto final, né? E o que é retido vai para o moinho e do moinho vai para a pilha de produto final. E aqui é o produto final pronto para ser entregue ao produtor e para ser aplicado aí nas diversas culturas aí, né? Soja, milho, cana, braquiária, etc. Mas é no campo que se comprova a eficiência e a importância do fosfato. Aqui na Fazenda Palmares, o Jean tinha problemas com o solo cascalhado. Jean, como que você resolveu o problema que você tinha de solo aqui na fazenda? Olha, a gente mexeu nessa invernada aqui, nós mexemos nela, gradeamos, aí jogamos o fosfato, né, 500 kg, e um outro produto de comprimento, que melhorou muito a pastagem. Já bateu essa pastagem, nós colocou 430 bezerros, bateu bem e ela está nessas condições, verde, bonita. A chuva foi pouca, foi meia escassa, mas só que está respondendo muito bem. Agora que a pastagem está pronta para receber novamente a boiada? Pronta para receber novamente a boiada. Quando assumiu a administração da propriedade, o Jean conta que a pastagem era bastante degradada e que todos os manejos feitos para a recuperação não tinham dado o resultado desejado. E aqui o retrato fiel de que é uma pastagem bem tratada e de um solo bem corrigido, né, Jean? Isso, bem corrigido. Essa seguiu certinho as normas, o que precisava foi feito. Por isso que está essa pastagem boa do jeito que está. E você tirou recentemente um gado daqui? Eu tirei, né? O gado daqui, estava com 430 bezerros, bateu bem, tirou, que aí começou a normalizar a chuva, por isso que está bonito de novo. Nesta outra área da fazenda, onde se costumava colocar apenas 60 cabeças de animais, após a correção do solo com o fosfato, quantos animais vocês estão colocando nessa invernada, Jean? Agora está colocando 150 boi. A gente abate 150 boi e já coloca 150 boi de novo. E tá bonita a boiada, né? Tá bonita a boiada e tá bonita a pastagem, né? Em outra propriedade produtora de soja, o agricultor Darcizini colheu menos que o esperado no primeiro plantio por conta da estiagem. Mas a reposição do solo está proporcionando uma nova colheita, com plantas maiores e mais carregadas. Do ciclo de soja de 130 dias, eu colhi com 110 dias. Porque o soja, quando morreu com a seca, aí eu acabei de terminar com paraquat, dessequei a lavoura e fiz a colheita. E em seguida, para mim tentar recuperar o prejuízo que eu tinha feito, voltei a jogar mais 500 quilos desse fosfato, mais 180 quilos de 2,20-20 e a resposta está aqui, no segundo plantio. Plantei esse soja aqui dia 23 e 24 de dezembro, né? Um dia antes do Natal. Quase passei o Natal plantando soja. Então, mas tá o exemplo aqui, eu acho que não sei se é abençoado por Deus, ou se realmente é a divina do fosfato, que é o fosfato milagroso. Agora, 1h20 no horário de Brasília, a nossa equipe na capital federal conversou com a presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul. Acompanhe. Hoje nós vamos falar com a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, que preside a Comissão de Constituição e Justiça do Senado da República. Senadora, por suas mãos e na comissão lá, ela presidiu por várias vezes, né, o plenário do Senado e discutiu muitos temas afetos à produção agrícola no campo. Uma parceria do governo federal com o parlamento. Vai dar para a gente um balanço do que foi esse ano 2019, senadora. Acho que o mais importante é lembrar que esse ano não foi um ano fácil para ninguém, né? No Brasil, nós tivemos uma crise muito grande e essa crise econômica, obviamente, que atinge em cheio o setor primário do país, que é o agronegócio. Mas também precisamos lembrar de fatores externos. Nós tivemos aí fatores externos, não digo de recessão, mas de retração da economia. Nossos maiores parceiros comerciais
tanto na agricultura quanto na pecuária, entrar num momento de estagnação ou até de recessão. A Argentina, nosso vizinho, a China, que também deu uma freada no seu crescimento. Então, isso tudo, obviamente, compromete o agronegócio. De que forma nós conseguimos colaborar com o agronegócio? O Congresso Nacional, todas as medidas que são relevantes para que a gente possa estimular o homem do campo, que a gente possa garantir que o produtor continue produzindo, tendo seu lucro, gerando emprego, consequentemente, alimentando o Brasil e o mundo, nós estamos fazendo no Congresso Nacional. O governo federal tem uma ministra que é de uma qualidade ímpar, a ministra Tereza Cristina tem compensado esse problema nosso de balança comercial andando pelo mundo, recentemente mesmo, a arroba disparou, né? Nós podemos falar aí de uma arroba a 200, 220, 230 reais, justamente por um fato que aconteceu na China e nós soubemos aproveitar. E soubemos aproveitar por quê? Porque temos o Congresso Nacional atuante, criando medidas, destravando medidas para o agronegócio, e uma ministra da Agricultura, que é a Tereza Cristina, que tem essa capacidade de diálogo, tanto no exterior quanto aqui dentro do Congresso Nacional. Nós temos aí 2020, ainda continuamos com o embargo das exportações de carne bovina in natura para os Estados Unidos, tem o embargo também para a China. Como é que fica o parlamento em 2020 nesses desafios? Além desses também, tem o uso de herbicidas, que o mundo acha que o Brasil emprega largamente, de maneira irregular, pesticidas. Como é que o Congresso vai se comportar em 2020, senadora? Acho que nós temos que ter o equilíbrio que, às vezes, o governo federal não tem. É muito importante. Não adianta mais nós entrarmos no discurso do século passado ou retrasado, de que o agronegócio é inimigo do meio ambiente, ou e vice-versa, que os ambientalistas não gostam do agronegócio. Foram 2 décadas de trabalho, vários ministros passaram, nós tivemos todas as frentes, a Confederação e as frentes da agricultura, da pecuária, trabalhando para mostrar para a sociedade brasileira, né? E hoje o que eu vejo é a sociedade brasileira tendo respeito pelo agricultor, pelo pecuarista, percebendo que o agricultor e o pecuarista são os primeiros que querem e precisam cuidar do meio ambiente, porque se eles não cuidarem da sua terra, né, se eles não ararem, não adubarem, não prepararem a sua terra e só extrair dali o sustento, daqui 2, 3, 4 safras, essa terra ela perde a sua capacidade de produção. Então, isso tudo, esse avanço todo, precisa ser tratado com muita atenção quando a gente tem, às vezes, infelizmente, alguma fala atravessada do presidente da República. E isso, obviamente, eu estou falando particularmente da questão do ministro do Meio Ambiente, em relação à floresta amazônica, em relação a outros biomas no Brasil. Por quê? Não é o que eu penso ou o que quem está nos assistindo pensa, é o que o mundo que compra de nós pensa. Então, nós precisamos, eu acho que de um freio de arrumação, equilíbrio, moderação, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas mostrar que o Brasil, sim, faz seu dever de casa, que nós não somos o país que mais desmata, que nós não somos do agronegócio aquele que causa problema ao meio ambiente, muito pelo contrário. Eu dou o exemplo do Pantanal no meu estado. O Pantanal só sobreviveu, como sobreviveu todos esses anos, porque nós temos ali a pecuária. A pecuária preservou o Pantanal à medida em que deu sustento para o homem pantaneiro. Consequentemente, ele não precisou destruir, não precisamos levar indústrias poluentes que causassem um problema naquela região. Então, acho que esses esclarecimentos precisam ser feitos, o ministro do Meio Ambiente, né, e o presidente da República precisam entender que, às vezes, a gente tem que abrir mão daquilo que, efetivamente, a gente pensa ideologicamente para ver o que é bom para o país. Esse trabalho, em 2020, com certeza, vai ser um trabalho muito árduo, mas nós estamos prontos aqui para ajudar o governo, ajudar o agronegócio, porque nós sabemos o quão importante é o agronegócio para o Brasil e para o mundo. Obrigado, senadora Simone Tebet, aqui no Canal do Boi, onde cada entrevista leva até você um panorama, um cenário do Brasil moderno que discute questões sem medo de tocar em assuntos polêmicos. Até a próxima. Vamos agora à redação do Canal do Boi, destaques do portal sba1.com com Douglas Ferreira. Olá, boa tarde, Zaidan, e a todos que acompanham a Agricultura BR de hoje. O destaque do portal sba1.com é que os produtores rurais têm até hoje, segunda-feira, 30 de dezembro, para aderir ao programa de descontos para pagamentos de dívidas do crédito rural que foram transferidas para a União. Não foram inscritas na dívida ativa e estão sendo executadas pela Procuradoria-Geral da União.
Em setembro, a Advocacia Geral da União, a AGU, regulamentou, através de uma portaria, o procedimento para que multuários sob execução obtenham os descontos previstos na Lei de número 13.606/18. Essa notícia completa vocês podem conferir acessando o nosso portal, o sba1.com. Zaidan? Obrigado, Douglas Ferreira, direto da redação do Canal do Boi. E o Agricultura BR termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Você fica agora com o Antônio Resch e o Mercado Futuro.